Ao vivo agora, a Luciana Verdolim vai falar de reuniões que vão acontecer hoje entre integrantes do governo federal com o governo gaúcho para tentar levar mais auxílio, possibilitar um pouco mais de celeridade na tentativa de recuperação que o Rio Grande do Sul vai atravessar a partir do momento em que a água baixar, porque nem isso aconteceu ainda, infelizmente. Luciana Verdolim, qual é a expectativa de encontros para hoje? O ministro da Fazenda, o governador Eduardo Leite, o presidente da República deve participar também. O que é que você conta? Olha, Colombo, a expectativa inicial era de que Eduardo Leite viesse a Brasília agora no início da semana. Como tem a possibilidade do presidente Lula e vários ministros irem novamente ao Rio Grande do Sul, a expectativa é de que essa conversa de Leite com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está prevista para hoje, possa ocorrer por videoconferência. O governo do Rio Grande do Sul diz também que o governador não pode ficar se afastando do estado porque a situação ainda é bastante crítica. O que é a negociação que está sendo feita nesse momento com relação à renegociação da dívida do estado, que chega a quase 100 bilhões de reais? O governador quer a suspensão do pagamento. Ele já sinalizou aí que o ideal seria por pelo menos 2 anos, até que o estado comece aí a garantir a reconstrução das moradias, das estradas, de toda a estrutura que está sendo prejudicada, que está sendo danificada pela água que subiu e na maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul. O governo está analisando o seguinte: como fazer essa renegociação, como fazer essa suspensão do pagamento de forma legal, com critérios técnicos, levando em consideração que o valor que deixará de ser pago pelo Rio Grande do Sul deverá ser obrigatoriamente aplicado em ações de reconstrução. Tudo isso está sendo analisado e tudo isso está sendo fechado, definido, inclusive, como é que isso vai ser colocado no papel. Expectativa de videoconferência do ministro da Fazenda e do governador do estado. Não está confirmado ainda essa reunião, mas existe a expectativa aqui em Brasília. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, tem reunião aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula com o ministro da Fazenda e com o ministro Rui Costa, que antes tem aquela reunião da sala de monitoramento que eu tinha falado mais cedo. O que é a expectativa? De que o governo analise aí, faça uma avaliação dos dados que foram obtidos durante o fim de semana e que essas informações sejam levadas a Lula. É prioridade absoluta da administração federal definir medidas, de socorro ao estado, definir novas ações e até complementar ações que já foram tomadas para a população atingida lá no Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, a gente começa a semana aí com expectativa, com os olhos voltados para a situação mais caótica do estado do Rio Grande do Sul. Com relação a essa renegociação das dívidas, o governo tem preocupação de que, renegociando, suspendendo pagamentos do Rio Grande do Sul, outros estados endividados também recorram ao Ministério da Fazenda para tentar melhores condições. Por isso, essa questão está sendo analisada assim com bastante cuidado pela área técnica lá da Fazenda. Isso até porque já havia negociações em curso, muitos governadores pressionando, o governador de Minas, por exemplo, o governador de São Paulo, pressionando a União por uma renegociação. Tudo isso antes da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, Hoje os jornais, inclusive, dizem que desde que o parâmetro seja definido de maneira adequada, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode servir como método daqui em diante para que a União consiga, com uma espécie de moratória, suspensão temporária do pagamento da dívida, atender a um estado onde aconteça algo parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Seria uma espécie de padrão para eventuais futuras novas ocorrências como essa do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir um pouquinho dos nossos analistas, o Beraldo e a Amanda, para tentar entender. Já havia uma negociação em andamento, os governadores já estavam reclamando. É claro que esse episódio do Rio Grande do Sul altera tudo e a proposta na mesa que parece, nesse momento, agradar a ambas as partes é suspender o pagamento da dívida por um determinado período, porque não é dinheiro que entra no Rio Grande do Sul, É dinheiro que deixa de sair, é mais fácil de usar, Amanda?
É isso, Colombo, é como você disse, né? Adotar um modelo e criar um gatilho para estados que enfrentem algum tipo de calamidade, ou calamidade no sentido de emergência climática, ou então emergência na saúde, que a dívida seja suspensa. O caso do Rio Grande do Sul será usado, então, como um exemplo, como um padrão. A grande discussão que vai ser colocada sobre a mesa é por quanto tempo suspender essa dívida. O Ministério da Fazenda havia sinalizado inicialmente com a suspensão pelo prazo de 1 ano, até o final de 2024, que economizaria 3,5 bilhões de reais aos cofres do Rio Grande do Sul, poderiam eventualmente ser empregados em ações de reconstrução. Eduardo Leite pede um prazo de no mínimo 2 anos. Vamos ver qual será o meio termo dessas negociações. E como você disse, Colombo, está sobre a mesa, na verdade, a renegociação das dívidas dos estados de forma mais ampla. Os mais endividados são os do Sudeste, por exemplo, e alguns do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e cada um tem uma situação particular. Por exemplo, Minas Gerais já não paga há anos a sua dívida porque está suspensa por uma liminar, uma ordem do Supremo Tribunal Federal, que vem decidindo sempre em favor dos estados. Já criou uma jurisprudência nesse sentido. Outros, como o Rio de Janeiro, que aderiram ao regime de recuperação fiscal, agora querem rediscutir as condições desse regime, que são consideradas muito rigorosas. Enfim, isso está sobre a mesa, vai ter que ser discutido pelo Congresso, mas o caso do Rio Grande do Sul é excepcional. Pois é, o que a gente vê é uma inviabilidade dos estados, essa realidade. E não adianta se querer dar jeitinho, porque o Brasil vive disso, dá um jeitinho aqui, empurra a bomba lá para frente tem mais problema, não consegue resolver, e essa bola de neve nunca é solucionada. Ponto principal é entender que esse formato de pacto federativo leva os estados à inviabilidade. Nós temos um endividamento crescente, os estados não fazem o investimento que precisam fazer, porque a infraestrutura de todos os estados, com raras exceções, ela é caótica, não são essas obras de infraestrutura que é o que permite uma movimentação econômica sólida de longo prazo, elas não são feitas e esse dinheiro, em geral, ele é gasto com algo que não é durável. Quando vem as eleições, a gente viu acontecer isso nas eleições de 2022, aí reduz-se imposto para combustível, fazem tudo o que é necessário para garantir a eleição. Só que depois a conta chega e aí não tem responsável, como por exemplo o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Quem são os responsáveis? Porque é muito fácil colocar a culpa na chuva. Agora eu quero ver uma investigação detalhada sobre destinação de recursos públicos que não foram atender aquilo que o Rio Grande do Sul efetivamente precisava. Vamos ver se isso vai acontecer, né?